Olá, tudo bem? Meu nome é Jederson Freitas, especialista em segurança da informação e cibersegurança com experiência de mais de 16 anos nessas áreas. E de segunda a sexta-feira eu trago aqui no YouTube o quadro que eu chamo de Notícias do Mundo de Segurança da Informação, notícias divulgado nos mais diversos portais da internet sobre esses temas. Então, se você quer se manter atualizado, simplesmente gosta dos temas ou quer ajustar a sua estratégia com base no que está acontecendo no Brasil e no mundo, acompanhe notícias como essas. Código-fonte do Mercado Livre sofre ataque e dados de 300 mil usuários vazam. Senado dos Estados Unidos aprova a lei que obriga empresas a informarem sobre cyberataques. E 1.223 endereços gov.br estão contaminados com malware. E eu começo com essa notícia, uma notícia preocupante. Código-fonte do Mercado Livre sofre ataque e dados de 300 mil usuários vazam. Em um comunicado enviado ao órgão regulador do mercado de ações dos Estados Unidos, a SEC, nesta segunda-feira, 7 de março, o Mercado Livre admitiu que o código-fonte do sistema sofreu um acesso não autorizado, com dados de 300 mil usuários sendo acessados pelos invasores. O Mercado Livre tem ações na Nasdaq e é obrigado a reportar invasões de sistema, tal e qual acontece com as empresas de capital aberto no Brasil. Segundo a companhia, a ação não causou prejuízos maiores, uma vez que a empresa contabiliza 140 milhões de usuários únicos, o que significa que o ataque atingiu apenas 0,2% dos usuários. A empresa revela ainda que numa análise inicial não houve comprometimento da infraestrutura nem roubo de senhas, extratados, seja lá o que isso significa, ou dados financeiros. Nada disso teria sido roubado. O Lapsus Group, o mesmo que assume os ataques ao Ministério da Saúde no Brasil, seria responsável pelo ataque hacker e estaria ameaçando liberar os dados do Mercado Livre pelo Telegram. Senado dos Estados Unidos aprova a lei que obriga empresas a informarem sobre cyberataques. O Senado americano aprovou na última semana um projeto de lei que aumenta as responsabilidades de empresa de infraestrutura, as obrigando a informar o governo caso sejam vítimas de ataques cibernéticos. A ideia da proposta é intensificar ainda mais o controle e o combate contra incidentes desse tipo, principalmente em um ambiente em que há cada vez mais ameaça de quadrilhas internacionais de ransomware e Estados-nações. O principal ponto do ato, chamado Fortalecendo a Cibersegurança da América, é a obrigatoriedade de aviso oficial ao governo sobre ataques dentro de uma janela de 72 horas. Isso vale para companhias de infraestrutura crítica, como empresas de energia, saúde e distribuição de alimentos, que também deverão divulgar as atualizações públicas e preservar dados relacionados ao incidente para investigações oficiais e maior transparência sobre os ocorridos. O prazo é ainda mais apertado nos casos em que o pagamento de resgate estiver envolvido, com as companhias tendo 24 horas para avisar órgãos oficiais sobre a negociação com criminosos. O termo ecoa a falas do próprio presidente Joe Biden, que no ano passado já havia dito que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos aplicaria sanções a empresas que enviassem dinheiro aos bandidos, já que a visão do governo é que isso incentiva o cybercrime. Além disso, a ideia da legislação é trabalhar de forma rápida na investigação de responsáveis e mitigações de campanhas em andamento, já que a obtenção de informação sobre um golpe pode ajudar a impedir outros. O conhecimento de técnicas usadas pelos atacantes também pode ajudar na defesa da infraestrutura nacional, principalmente quando o vetor de entrada por falhas Zero Day ou sistemas desatualizados. O olhar, claro, também se volta à Rússia, que se encontra atualmente em um conflito armado com a Ucrânia e diante de fortes tensões internacionais com os Estados Unidos. Enquanto a guerra digital continua, o temor é que os Estados Unidos e seus aliados tenham a infraestrutura atingida por criminosos a serviço de países rivais, com o compartilhamento de inteligência também auxiliando nessas operações de defesa. Apesar da aprovação unânime, o projeto de lei também encontra suas barreiras, principalmente no que toca à jurisdição das investigações e dos informes das empresas.
O ato prevê a Agência de Cibersegurança e Infraestrutura, CISA, como órgão responsável, enquanto representantes do FBI e do Departamento de Justiça temem ser deixados de fora de investigações ou receberem informações relevantes de forma tardia, dificultando o andamento de investigações próprias. Eu imagino que iniciativas como essa acabem expandindo para outros países que também vão começar a desejar ter esse tipo de insumo, seja para proteção, né, dos serviços críticos, seja para entendimento também, né, dos Estados-nações que atacam, ou ainda, né, de criminosos que visam se prevalecer de fragilidades para derrubar serviços ou ainda para tentar tirar algum tipo de vantagem. É um insumo bastante importante, eu acredito. 1.223 endereços gov.br estão contaminados com malware. Uma pesquisa da empresa norte-americana Darktrace revelou que 1.223 sites de organizações governamentais brasileiras estão ou estiveram contaminados com malware do tipo Stealer, que rouba as credenciais de usuários. A empresa revelou ter localizado 1.753.658 credenciais vazadas de aproximadamente 49 mil sites. Nesse caso, as vítimas são funcionários públicos e também usuários de serviços públicos. A empresa mapeou a localização dos usuários e elaborou uma série de dados e um mapa. Há países em situação pior que o Brasil. O estudo indica que só da Indonésia, 40.629 usuários infectados com Stealer, Headline, Raccoon, Vidar, etc. Só o Stealer Headline infectou mais de 103 mil usuários, diz o relatório. Neste momento, segundo a Darktrace, há 502.581 credenciais que acessam domínios da Indonésia.id despejadas na Dark Web. No total, 7.719.443 de credenciais vazaram dos usuários e foram distribuídas na Dark Deep Web em janeiro de 2022. No caso do Brasil, os sites contaminados incluem muitos do governo federal, inclusive de banco, assim como de estados e de municípios. A recomendação da Darktrace é para que os usuários troquem suas senhas imediatamente. Além do Brasil, a lista de vítimas inclui sites de órgãos governamentais de outros países da região, tais como Argentina, Paraguai, Chile, Equador, México, Colômbia, Bolívia, Peru e Venezuela. Os do primeiro mundo estão também, como por exemplo Estados Unidos, Reino Unido e Espanha. O continente mais atingido é a Europa. Segundo o alerta da ESET, os centros de resposta a incidentes de alguns países alertaram sobre este vazamento de dados de acesso, como é o caso do CERT da Argentina, que recentemente publicou uma declaração oficial com orientações voltadas para as organizações com o intuito de que revisem sua política de gerenciamento de senhas, excluam ou suspendam credenciais que não tenham sido utilizadas por algum tempo e que realizem campanhas de conscientização. Esse é um tema bastante importante, tem sido um dos vetores mais utilizados em ataque, né, acesso a sistemas para que os criminosos possam tomar conhecimento sobre como funcionam os sistemas, como se movimentar lateralmente, como ganhar privilégios e a partir daí comece a vazar informações, comece a entender e eventualmente até indisponibilizar serviços, seja a partir de criptografia de dados, por exemplo, né, como nos ataques de ransomware. Então esse é um tipo de dado bastante preocupante. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Espero sinceramente que você tenha gostado. E se gostou, curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que dessa forma podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Eu faço questão de ler, sanar as dúvidas e, na medida do possível, ajustar o conteúdo ou o formato do conteúdo para que ele tenha cada vez mais relevância. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima.